Aí, eu aproveitei que a gente estava falando de autoanálise e peguei num outro ponto muito importante. Porque a gente precisa crescer como pessoa, para crescer como profissional. As coisas não andam separadas, não existe vida profissional, vida de pessoa, vida particular, não existe vida de mãe e de mulher. Você é uma pessoa e você é uma pessoa em tudo, entende? Então a gente precisa crescer como pessoa para crescer em tudo. Então eu aproveitei isso e usei para o relacionamento interpessoal. O relacionamento que você tem com seu colega, que você tem com a sua família, que você tem com seu marido, com seu filho, o relacionamento que você tem com com um cliente, com todo mundo. Então eu peguei essa questão da autoanálise, da autocrítica, para falar sobre isso, porque você precisa ser uma pessoa melhor. Não precisa. Você pode morrer sendo uma pessoa, a mesma coisa que você nasceu, mas é isso que você quer pra sua vida? Você não quer melhorar? Você não quer ser uma pessoa melhor? Você não quer ser uma pessoa que passa paz? Você não quer ser luz? Sabe o que eu falo? Eu gosto muito da analogia de luz, que vem da Bíblia, né? Mas não existe trevas onde há luz. A trevas não existe. Ela não existe. Faça luz aqui, faça trevas aqui. Impossível, só se apagar a luz. Então, onde você for luz, onde você for, não vai existir trevas. Porque você vai iluminar aquele ambiente. E é isso que eu quero para fazer diferença nesse mundo, para fazer esse mundo melhor, precisa de algumas luzes acesas, sendo diferente de todo mundo. Porque o normal é alguém te criticar e você criticar de volta. O normal é alguém ser sem educação e você levar aquilo pra você e você odiar aquela pessoa e ser sem educação também. O normal é você, se não pode ser sem educação, ser falso. Na hora que ela virar as costas, você vai falar mal pra caramba dela. O normal é alguém que te fechou no trânsito, é você xingar. O normal é você agir da mesma forma que a pessoa age com você. Se ela é sem educação, você é. Se ela gosta de você, você gosta. Se ela não gosta, você não gosta. Se ela é estúpida, você também é. Esse é o normal. Mas aí, se a pessoa for trevas, você é trevas também, entende? Você não tá sendo luz naquele ambiente. Você não tá fazendo diferença naquele ambiente. Então, o que eu falei aqui, no profissional e também falei no pessoal, você não precisa aceitar o presente que a pessoa te dá. Essa analogia eu ouvi de uma menina no podcast, é muito interessante. A pessoa, ela vem com um presente pra você e quando você não aceita, você fala, não, obrigado, ela vai embora. E quem leva o presente? Ela. Então, se ela vem com ignorância e você não é igual, pelo contrário, você é amável com a pessoa, você é educado, você não leva pro coração, não tô falando de falsidade, é você não levar pro coração, é não remoer aquela sem educação, é ser você. E ela vai embora com aquilo e você não fica com aquilo. Você não fica com a raiva, com a ignorância, com a estupidez, você não fica com nada. Você não fica... Você tem uma escolha todos os dias. Você pode, quando acontecer uma situação dessa, você pode deixar a pessoa estragar seu dia, ou você pode melhorar o dia da pessoa. É você que vai fazer a diferença, é sua atitude que vai fazer a diferença. A atitude dela não justifica a sua. E é isso que eu tenho que aprender. E que eu erro também bastante nisso, porque às vezes eu retribuo da mesma forma que eu recebo. E depois eu penso, não poderia ter feito isso. Obviamente que é difícil controlar o eu, mas eu acho que o caminho para o controle é essa autoanálise. E não é uma autoanálise da outra. Não é falando, eu fiz isso porque ela fez isso, porque independente do que ela fez, não justifica o que você fez. Você entende? Para ilustrar, Adão e Eva comeu, mas ela não teve culpa nenhuma do que o Adão comeu também, porque se ele não quisesse, ele não comeria. Então, quando Deus perguntou, ele culpou ela. E ele estava errado. E ela culpou a cobra, mas ela estava errada. E o ser humano, desde então, culpa o outro pelas atitudes erradas dele. A gente é mal porque a mãe era mal, porque o tio era mal, porque não sei o quê. Mas para e se enxerga e percebe os seus erros, independentes dos erros e acertos do outro. Você tem erros, você tem acertos. Os erros são só seus, os acertos são só seus. Não importa o que o outro faz. Não importa o quão sem educação ele foi, você poderia escolher não ser. Não importa o que ele te fez, você poderia escolher não levar para o coração. E eu falo uma coisa assim, que realmente fez todo sentido, por que Deus? Por que as pessoas às vezes agem são boas com a gente em vários momentos. E quando ela desliza, quando ela faz uma coisa ruim, aquilo que marca. Ela vai ser taxada na minha cabeça, eu vou ter um viés toda vez que eu olhar e conversar com ela pelo mal que ela me fez, né? Pela coisa ruim que ela não devia ter feito, que ela fez. Só que aí quantas coisas boas ela fez? E eu? Quantas coisas ruins fiz pra ela? Que eu talvez nem saiba. Porque a percepção do outro não é a mesma que a sua. Então, eu penso assim, que a gente, ser humano, tem que entender que é falho e o outro também. A gente, ser humano, tem que entender que nunca viveu a vida do outro.
Você, no seu mundinho cor-de-rosa, não sabe o mundo que aquele outro viveu. Então, esse mundo pode ter sido muito difícil e fez ele ser quem ele é hoje. Eu tô dizendo isso não no sentido de que ele não pode melhorar. Depende só dele. Ele pode melhorar. Depende só dele autoanalisar. E você, que está recebendo qualquer coisa desse outro, você pode melhorar independente dele, porque é só você se autoanalisar. Porque você não viveu o que ele viveu, você não fez... E aí, quando você começa, ao invés de se justificar o outro, entendeu? A reação do outro, você não começa mais a te justifica o outro. Ele faz isso porque ele passou por muita coisa e tudo mais. Não, ninguém tá dizendo que você tem que viver com pessoas tóxicas, nada disso, mas você precisa saber se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Com qualquer tipo de pessoa. E isso não pode transformar quem você é. Se você é uma pessoa amável, se você é uma pessoa boa, se você é essa pessoa, nada te transforma. Lógico que a gente está numa construção. Então, conforme a gente vai construindo e se elevando de nível, a gente vai se importando menos com as pequenas coisas. Eu digo assim, quando a gente assiste um filme, uma série, eu já assisti, por exemplo, Games of Thrones. Eu assisti Games of Thrones e é uma série muito legal, muito boa, eu gostei. Só que o último capítulo foi uma bosta, na minha opinião. Eu não gostaria que acabasse desse jeito. Agora, se alguém me pergunta como que é a série, a tendência de todo mundo responder é uma bosta, acabou ruim. No final foi uma bosta. Mas a série tem 280 capítulos. E por que a gente tem que dar tanta atenção e tanta força pra um contra 280? E eu nem sei se tem 280, tô falando assim. Um exemplo. Então, assim é com as pessoas. As pessoas erram com a gente e daí a gente vai errar também. Esquece isso, não perdoa, seja uma pessoa melhor, faça a diferença no mundo. Leve alegria, leve paz, não atrito. Leve coisas boas, sabe? Não seja crítico. Nossa, eu ouvi uma pessoa criticando a outra, eu vejo situações que as pessoas estão arrasadas porque erraram, e vem alguém e taca a pedra em cima delas. Eu vejo situações assim o tempo todo. A pessoa já sabe que errou, e vem alguém e fala, e aponta o dedo, e taca mais e mais pedra, e aumenta essa carga. Quando eu falo de pedra, não tem como eu não pensar na adúltera, na história da Bíblia que Jesus vivenciou, e que ele fez toda a diferença. Porque, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, era a lei daquela cultura, daquele país, daquela nação, de se pegasse uma adúltera no ato, se pegasse em flagrante, era pedrada. Ela ia morrer apedrejada, era a lei. Todo mundo que estava ali estava fazendo certo. Você entende que você faz mal fazendo certo? Que você toda hora faz isso também? Então a lei deles era isso. E eles pegaram uma mulher adulterando e ela ia ser apedrejada. Ela estava ali para ser condenada e apedrejada. E aí, tinha uma pessoa diferente. Porque o que precisa é de uma luz no meio das trevas. É de um conselho, é de uma palavra, uma reflexão. Algo que faça, a única coisa que muda é você falar alguma coisa que faz a pessoa refletir. É uma reflexão. Então, o que precisou foi de Jesus estar ali e falar: atire a primeira pedra àquele que não tem pecado. Estava todo mundo ali. Um monte de gente pronto para condenar. Era a lei, estava fazendo o certo. Era a lei. Era isso que devia fazer. Se eles contassem amanhã, acontecesse o apedrejamento, e amanhã eles fossem contar para alguém, eles contariam. Quantas vezes a gente faz coisas horríveis e você conta para todo mundo, e todo mundo fala, faria o mesmo. Eu faria mais. Eu falaria mais. Eu brigaria mais. Porque não é uma coisa que você fala assim, absurda, né? Você está respondendo da mesma moeda, você está fazendo do mesmo jeito, você está obedecendo a lei. Mas tinha lá uma pessoa que falou, ei, se autoanalisa. Se autoanalisa. Você tem moral, poder. Quem é você para apedrejar o erro do outro? Quem é você? Você é tão perfeito assim que você pode tacar pedra no outro? Eu sou até chata na minha família, porque eu odeio isso. Eu odeio isso. Eu odeio isso. Eu odeio quem condena alguém. E normalmente essas condenações são de pessoas que realmente precisam ser condenadas, assim como adúltera. Só fala assim, se olha no espelho. Será que você não faria a mesma coisa no mesmo? Passando pela mesma situação, você não faria a mesma coisa? Porque a gente é hipócrita. E é uma coisa que, porra, para de ser hipócrita. Para de ser hipócrita. Você é falho, você é humano. E sabe o que acontece? Às vezes você está no lugar dela. E você talvez nunca estaria no lugar dela como adúltera, mas às vezes você está no lugar dela como outra tipo de pessoa. Como invejosa, como uma pessoa que, assim... Eu não quero dar rótulos, porque aí você vai falar, não sou isso, eu não sou aquilo, mas às vezes você é aquilo. Às vezes você é aquilo. Eu sou aquilo em algumas situações.
Eu, às vezes, sou em algumas situações uma coisa que eu acho que eu não sou. Mas naquela situação, não sei porquê, aquele dia, eu tomei aquela atitude errada. E eu me envolvi e as coisas aconteceram. E aí eu posso ser apedrejada. Eles têm o direito de me apedrejar, porque eu errei. Mas todo mundo erra. Às vezes nem sempre. As pessoas enxergam como erro porque elas não fazem autoanálise, mas todo mundo erra. E todo mundo tá, uma hora ou outra, naquele lugar da adúltera. E tá todo mundo te olhando. E todo mundo com pedra na mão. E pode todo mundo atirar pedra em você. E você vai sofrer. O que eu quero te dizer é que essa história, ela marca a minha vida, ela mexe muito comigo. Porque quando eu vi, eu realmente entendi o que Jesus quis dizer pra gente ali naquele momento. O que ele quis dizer é que ninguém tem o direito de condenar ninguém em nenhuma atitude. E a sua condenação também não vai mudar nada naquela pessoa, nada, zero. Então, por que você vai mudar alguém? Me diz por que você vai condenar alguém, criticar alguém que não vai mudar nada na vida dele? Pelo contrário, às vezes ele precisava de um colo, de um abraço, de um amigo. E você podendo fazer isso não fez. Então, eu levo muito isso, muito mesmo a sério, assim, porque eu tento entender as pessoas. Talvez eu falho na hora de demonstrar, mas a gente tem que entender as pessoas e falar, eu peco também, eu erro também, eu caio também, e eu preciso de alguém para me levantar e não alguém que me apedreje. E o tempo todo, olha se você é aquele que levanta ou que taca pedra. Olha para você. Olha pra você, independente do que o outro fez, olha pra você. Você levanta ou taca a pedra no outro. Você pode fazer a diferença nesse mundo. Você pode ser diferente. Você pode ser luz. Só começar a olhar e se autoanalisar. E é isso que Deus quer com a gente, através da oração, através o jejum é para isso também, para que a gente se autoanalise, a oração, a leitura, é isso que Ele quer com a gente. Se você fala que você é cristão, que você acredita em Jesus, independente de qual religião, você tem que começar a se observar. E você tem que começar a melhorar. Porque se você é o mesmo de 10 anos atrás, você não tem Jesus aí, Jesus melhora a gente. Jesus melhora o nosso relacionamento com as pessoas. Jesus defende. Sabe que o único que podia apedrejar era Jesus? Ele tinha o direito. Porque mesmo com essa autoanálise, ele não achou nele pecado. Ele não tinha pecado. E fazer o que a lei mandava, que era apedrejar, também não seria um pecado. Acontece que ele escolheu. Ele escolheu perdoar. Ele falou, vá. E não peques mais. Só não cometa os mesmos erros. É isso que a autoanálise faz. Se analise e não cometa os mesmos, vai cometer outros. Mas não os mesmos. E é isso que Jesus fez naquele momento. Ele poderia condenar e ele escolheu perdoar. Ele escolheu seu braço, ele escolheu levantar. Você pode escolher o tempo todo, nos mínimos. Gente, uma coisa que a gente tem que pensar. Muito difícil vai acontecer coisas grandes na sua vida. Normalmente são nas pequenas condenações. Normalmente são nos pequenos eu te avisei. São nos pequenos comentários. Até no Instagram, no Facebook, você machuca pessoas. Então seja aquele que fala, acontece. Poderia ter acontecido comigo. Pode ser eu ali a ser julgado. Pode ser eu a cair. Seja você. Coloque no outro. Seja você a diferente. A que vai fazer os outros pensarem antes de atacar as pedras. A que vai fazer a autoanálise acontecer. E as pessoas perceberem, que às vezes não percebem, mas pelo menos você tentar que elas percebam que elas, às vezes, no lugar deles, vivendo as mesmas situações, fariam a mesma coisa. Elas perceberem que elas falham, que elas erram, que elas poderiam estar no lugar dessa pessoa. Então, gente, o que eu levo pra minha vida é como uma das 3 coisas que você mais precisa fazer para ser melhor, e não é melhor que eu digo, é melhor assim, melhor uma pessoa, uma luz mais forte. Uma dessas 3 está a autoanálise, independente do outro. Esquece o outro. Às vezes a gente assiste um filme, ou assiste uma pregação, assiste qualquer coisa que... o outro tinha que ouvir. Não, é pra você. Você fazendo autoanálise, você muda o outro. Você muda o ambiente, você. Você mudando, você muda. Você muda as coisas. E é uma pequena vírgula que a gente coloca, a gente muda a frase, muda a história da sua vida, a história do seu relacionamento, a história sua profissional. Então, a autoanálise faz você pôr as vírgulas no lugar certo. É isso que eu tenho pra vocês, gente. Obrigada, viu?